smoke free. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão. E no programa Reflexão de hoje nós temos aqui a presença do policial federal Marcos Peixoto, ele que representa o Sindicato dos Policiais Federais de Mato Grosso do Sul, sendo lotado aqui em Dourados, mas representando a delegacia de Dourados dentro do sindicato. Inicialmente, Peixoto, é um prazer para nós tê-lo conosco aqui no programa Reflexão de hoje. Tá, o prazer também é meu de estar aqui e poder, mais uma vez, em nome do Sindicato dos Policiais Federais, dos agentes federais, poder explanar para a população, para a sociedade de forma geral, a que pé anda a segurança pública. Muito bem, Peixoto, a gente estava conversando agora há pouco aqui, de policial federal, de agente, você tem 6 anos, mas de serviço público já tem aí mais de 22, 23 anos, também passando pelo Exército. A primeira pergunta que eu queria fazer para você existe muita diferença entre a vida de militar no Exército com a do policial federal? Sim, existe. E isso é inclusive uma das nossas lutas para mudar, porque as polícias militares hoje ainda são formadas e treinadas seguindo o modelo militar, que é das Forças Armadas. E eu, como já tive essa vivência, tanto do Exército Brasileiro, que eu fiquei por lá durante 16 anos, e agora na Polícia Federal, você consegue ver que são instituições e finalidades muito distintas uma da outra, muito diferentes. Então, essas instituições, elas não podem coadunarem e trabalharem junto. Vou dar um exemplo prático disso. O militar, ele é treinado e formado para combater inimigos, para matar, para aniquilar, para eliminar. Essa é a formação militar. Um policial militar não pode e não deve ter esse tipo de formação. Ele tem sim que prover segurança pública, tem sim que defender o cidadão. E, infelizmente, isso ainda está incutido nas polícias militares, porque eles trazem isso, esse arcabouço das Forças Armadas. Isso, inclusive, é uma das nossas bandeiras e que a gente gostaria, que a gente quer que seja desvinculada a polícia das Forças Armadas. Então, esse é um elemento. Agora, nós temos aí um conjunto de fatores que, com certeza, fazem parte das reuniões do sindicato, não só em Mato Grosso do Sul, mas dos sindicatos regionais ou estaduais. E aí vocês têm as suas reivindicações, a pauta de reivindicações. No que consiste a maior parte das reivindicações dos agentes nesse período aí de greve e ao mesmo tempo de manifesto? Eu vou falar primeiro, eu falo em nome de 3 cargos da Polícia Federal, são os agentes, escrivães e papiloscopistas. Eu vou sempre me dirigir ao público e durante a entrevista a agentes federais, mas fique incutido que quando eu falo agentes federais, eu estou falando desses 3 cargos, que é uma forma de facilitar e a gente não precisar ficar repetindo toda hora esses cargos. A nossa pauta e o que a gente pretende prioritariamente e acima de qualquer coisa é uma melhoria da segurança pública. Nós temos nossa pauta mais particularizadas da Polícia Federal? Temos, e a gente vai discorrer isso durante a nossa entrevista. Mas eu gostaria que ficasse claro para a população douradense e da região do entorno, que a preocupação dos agentes federais é por prestar um melhor serviço de segurança pública. Para o senhor ter uma ideia, apenas 5% dos nossos homicídios são resolvidos no país. 5%. 95 de 100, 95 desses assassinos estão soltos nas ruas. Isso em geral, em qualquer município ou dos crimes apurados pelos agentes da Polícia Federal? Não, isso é geral. A Polícia Federal ela não tem uma atribuição diretamente de agir em homicídios, a não ser que seja homicídio contra servidores públicos federais e que tem envolvimento com o seu cargo. Por exemplo, quando teve aquele assassinato alguns anos atrás acho que, se não me engano, foram
2 procuradores do trabalho lá em Unai, em Minas Gerais, foi atribuição da Polícia Federal. Por quê? Eles eram procuradores do Ministério do Trabalho e foram assassinados enquanto faziam fiscalização nas fazendas da região. Então, naquele momento, a Polícia Federal atuou e trabalhou na resolução daqueles crimes. Mas, no geral, quem atua para a resolução dos crimes é a Polícia Civil. Quando você fala que a principal reivindicação desse movimento é em relação à qualidade do trabalho, né? A prestação do serviço. O que hoje consiste a maior reclamação dos agentes em relação à infraestrutura, em relação a equipamentos de segurança e para a prestação do serviço, é a questão de salário, é a questão de profissionais de um quadro auxiliar que possa ajudar na solução de problemas ou até mesmo no atendimento aos policiais federais. Em que consiste essa solicitação, essas reivindicações? Tá, eu vou tentar fazer uma regressão a partir de um movimento que foi realizado ontem, na data de 8 de abril, em que a gente fez uma alusão ao Dia Internacional do Combate ao Câncer, e vou tentar ir buscando para trás quais foram nossas outras mobilizações para tentar colocar o que nós queremos passar com isso, o que nós desejamos. Só vou voltar um minuto naquele dado que eu dei antes, que 5% dos nossos homicídios são resolvidos. Nos Estados Unidos são 65% e no Reino Unido é 85%, para você ter uma ideia. Então, 13 vezes mais pessoas são presas nos Estados Unidos e 17 vezes mais pessoas são presas na Inglaterra. Agora, voltando a esse tema. Ontem nós fizemos uma mobilização, uma paralisação, que a gente fez uma alusão ao combate ao câncer. Por que o combate ao câncer? Nossa Polícia Federal, ela é muito burocratizada, ela é muito papel, ela é muito cartorializada. E isso é uma falha do nosso sistema. Nosso sistema como um todo, como toda a segurança pública, como toda a polícia judiciária no país. Nós temos duas polícias judiciárias no país. A Polícia Federal e as polícias civis nos outros 26 estados e mais no Distrito Federal. Essas duas polícias trabalham em investigação e elas são muito burocratizadas. Por quê? É utilizado um modelo no nosso país chamado inquérito policial que não existe em nenhuma parte do planeta. Nenhuma parte do planeta existe um inquérito policial. Ele é burocratizado, ele é cartorializado e ele dificulta o andamento das investigações. Com isso, a gente faz essa analogia dessa burocratização, desse inquérito policial com o câncer. Como o câncer está para a população, que acaba matando a população e as pessoas de forma geral, esse inquérito faz a mesma coisa com as nossas investigações. Ele vai aniquilando as investigações, vai fazendo com que só 5% delas sejam solucionadas. Deixa eu tentar resgatar um dado que você colocou e a gente tentar trazer aqui para o nosso local, Dourados. Nós temos aqui o presídio Arriamurim Costa com mais de 1.300 presos. Se nós chegarmos a um índice de prisão igual a esses países mencionados agora há pouco por você, nós podemos ter em Dourados, somente em Dourados, mais de 6, 7 mil presos dentro desse sistema penitenciário. O que talvez o nosso número não condiz com o dos outros países, né? Ou seja, o que lá não se tem, talvez na mesma proporção, é esse quantitativo de pessoas cometendo essas infrações. É uma excelente pergunta e nos dá a oportunidade para pensar de forma mais global e mais geral nesse sistema. Por que nós temos tantos presos? Nós somos acho que a quarta ou a quinta maior, que tem maior população carcerária do planeta. Nós estamos por volta de 450 a 500 mil presos no país, se eu ter uma ideia. Nos últimos 10 anos, essa população triplicou. Poxa, mas você prende tanto e quanta gente solta? Mas é porque o crime no país é um grande negócio. Porque ninguém é punido. É essa impunidade que faz com que os criminosos continuem agindo. Aonde é que está a solução? A solução está, por exemplo, nesse dado que eu dei ao senhor.
Na hora que o cara matar uma pessoa e for preso, ele vai pensar outras pessoas, outras milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão assistindo, vão pensar 2 vezes no momento de praticar um delito desse. Certo. Então, não somente a prisão em flagrante, que deveria ser aceita, mas se o cara, depois de 48 horas, 3 dias, ele deveria ser preso de qualquer jeito. Isso é papel da Polícia Investigativa, Polícia Federal e Polícia Civil. Sim, deveria ser feito dessa forma. Só que, como eu expliquei, a nossa burocratização é tamanha que a gente não consegue chegar ao autor do crime. Na Polícia Federal, que a gente sabe que é uma instituição respeitada, é a instituição que tem o melhor índice de aprovação junto à população. Isso é uma pesquisa feita pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. A Polícia Federal é a 3ª instituição mais respeitada do país. Perde, se eu não me engano, para a Igreja Católica e Forças Armadas. Mas os Correios também já tá andou lá, antes daquela CPI dos Correios. Está entre 3º e 4º. Então, para o senhor ter uma ideia, nós somos a 3ª instituição mais respeitada do país. Sabe qual é o nosso nível de eficiência? 4%. 96% dos nossos inquéritos são arquivados, são pedidos prazos e não se chega a uma solução. 96% de ineficiência. É possível nós mantermos um sistema desse? É essa pergunta que você vai me ajudar a esclarecer na hora que nós voltarmos, então, do nosso rápido intervalo. Nós vamos conhecer um pouquinho das empresas que apoiam o programa Reflexão e voltamos em seguida aqui com a conversa, o bate-papo com o Marcos Peixoto, ele que é representante dos agentes da Polícia Federal no Sindicato dos Policiais Federais de Mato Grosso do Sul. Voltamos em seguida. Paladar Restaurante. No almoço, buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. De volta ao nosso programa Reflexão de hoje, aqui com o Marcos Peixoto. Marcos Peixoto, agora há pouco você falou uma coisa que me deixou assim intrigado. Você citou as instituições do Brasil que têm maior grau de confiança da população, né? E você não citou aquelas que têm o menor grau de confiança da população. E dentre elas está a classe política. A classe política, ela tem total descrédito. E existe aí uma ingerência da classe política no papel de atribuição do policial federal. Fala um pouquinho para a gente dessa relação. É muito interessante o senhor tocar nesse ponto. E para o senhor ter uma ideia, hoje, para que a Polícia Federal investigue um agente político, seja ele em qual esfera for, seja ele, vou partir de um agente político do municipal até o nível federal, seja ele um vereador,
um vice-prefeito, um secretário, um prefeito na esfera municipal. Seja ele deputado estadual, seja ele governador, seja ele secretário de Estado, seja ele governador, vice-governador, no nível estadual. Nível federal, seja ele deputado federal, senador ou algum ministro, todos esses agentes políticos, para que a Polícia Federal faça uma investigação contra eles, obrigatoriamente nós temos que avisar isso ao Ministério da Justiça. Então, com certeza vai existir uma ingerência política em nossas investigações, que pode lá na frente prejudicar quando ela for deflagrada. Isso aí, segundo alguns dados, apenas 2%, né, dos casos investigados eles chegam até a sua conclusão final, ou seja, 98% tem uma ingerência e de alguma maneira acaba sendo engavetado. Outra questão que a gente ouve é sobre a remuneração dos policiais federais. Isso constitui um fato dessas paralisações e desses movimentos hoje? Como é que está a questão salarial dos agentes? Para o senhor ter uma ideia, os agentes federais é a única categoria do Serviço Público Federal há 7 anos sem reajuste salarial. 7 anos sem reajuste salarial. Nosso poder de compra durante esses 7 anos está na casa de 50%. Ou seja, o que eu comprava 7 anos atrás, hoje eu só compro metade. Eu tenho que tirar o meu filho de uma escola onde ele estudava antes, eu tenho que diminuir a minha despesa com empregada, se eu tivesse, tenho que acabar com isso. Eu tenho que diminuir minhas despesas para que meu salário consiga suprir minhas necessidades. Nós estamos há 7 anos. Para o senhor ter uma ideia, eu vou mostrar um gráfico aqui. Isso aqui era a situação da Polícia Federal em 2002, está lá embaixo. Nós estávamos junto com todas essas categorias aqui. Essas categorias estão elencadas aqui. 2002, estávamos aqui. 2014, nós estamos aqui, onde está a PF, e todas as outras categorias estão lá em cima. Com isso, com essa defasagem salarial, nós temos uma evasão de profissionais, pessoal qualificado, que está deixando os quadros da Polícia Federal para ir para outras categorias, para outras carreiras onde eles são mais valorizados. Nós perdemos anualmente em torno de 250 policiais federais, entre aposentados e que saem mesmo do órgão. Metade aposenta-se e metade saem do órgão porque se sente desvalorizado. Então, a defasagem salarial é gritante e alarmante. E a gente também, obviamente, estamos lutando por isso, dentro do nosso bojo de reivindicações que estamos fazendo pelo país. Essa desvalorização profissional, ela já pode ser identificada como uma causa desse número de suicídios que a gente tem ouvido falar dentro da corporação? Porque não é comum esse índice que nós temos dentro da Polícia Federal comparado com outros segmentos da população. É interessante o senhor tocar nesse ponto. Eu fiz uma pesquisa 2 ou 3 dias atrás, que eu tenho uma página no Facebook, e eu posto sempre algumas coisas nesse sentido. A população brasileira hoje, atualmente, 4,9 pessoas se suicidam para cada 100 mil habitantes. 4,9. Entre 2012 e 2013, 11 agentes federais se suicidaram. Nós somos 11 mil agentes federais. Então é 1 para cada 1000, né? Nós suicidamos 11, temos 11 mil. 1 para cada 1000. Se a gente multiplicar isso por 100, porque a gente precisa chegar aos 100 mil, porque é 4,9 para 100 mil. Então nós temos 110 suicídios para cada 100 mil policiais federais. Nós subimos de 4,9, para 100 por 100 mil. Olha isso, suicidam-se policiais federais, agentes federais no país, 20 vezes mais do que a população brasileira. E com certeza isso tem uma ligação e uma conotação diretamente a essa desvalorização. Porque o policial, ele entra no órgão e ele tem no seu ser a ideia de que ele vai ajudar a população, que vai resolver. E quando ele está dentro do órgão, ele se sente algemado, que é uma das nossas brigas que a gente criou, o algemaço. Era isso.
que nós não estamos algemados pela administração pública atualmente. Outra questão muito importante, eu acho que a gente pode até caminhar para finalizar o nosso programa em cima dessa questão que são as atribuições. Como é que estão as atribuições hoje dos agentes e da Polícia Federal? Pelo incrível que pareça, não só dos agentes, mas de todos os cargos da Polícia Federal. Nós temos 5 cargos na Polícia Federal. Nós temos os papiloscopistas, os escrivães, os agentes, os peritos e os delegados. 5 cargos. Nenhum desses cargos tem atribuições atualmente. Nós éramos geridos por uma portaria de 1989. E essa portaria, em final de fevereiro, ela foi anulada pela Justiça Federal do Distrito Federal. Resumindo, nós, policiais federais, atualmente, nesse momento, não temos atribuições para fazer o nosso trabalho. Fora isso, que essa portaria ela foi anulada pela Justiça. Isso é uma portaria de 89. Em 96, para entrar na Polícia Federal, houve-se uma diferença, houve-se uma mudança. Antes, para os nossos cargos, escrivães, papiloscopistas e agentes, era exigido só o nível médio. A partir de 96, ou seja, 18 anos atrás, isso mudou para entrada para nível superior. Só que essa portaria era de 89, era anterior à lei que mudou. Passaram-se esses 18 anos e o governo não editou uma lei para dar as nossas atribuições. Por isso, a juíza que anulou a portaria, por isso que ela anulou a portaria, por esse motivo, por essa que é chamada de vacatio legis, né? Esse tempo que existiu sem se fazer compor essa atribuição para nível superior. Então, nós estamos hoje, nós somos de nível superior, fazemos trabalho de nível superior, nossas atribuições são complexas, muito complexas, e nós ainda éramos geridos por essa portaria de 89, que era de nível médio. E agora a Justiça anulou essa portaria, e nós não temos atribuições. O caminho para tudo isso aí, quando vocês apresentam essas dificuldades, isso a nível de Brasil, Polícia Federal, o que se espera? Se espera uma mobilização do Senado, da Câmara Federal, da presidente Dilma? Aonde que está a solução e de onde pode vir o socorro e uma resposta para essas reivindicações de caráter nacional? A gente acredita que todas essas mudanças, essas que eu comentei agora por último, ingerência política, atribuições e defasagem salarial, podem todas partir do Executivo, ou seja, da presidente Dilma. Por quê? Porque essa ingerência política é algo que foi criado há menos de 2 anos. 2 ou 3 anos que foi mudado isso. A questão das atribuições, basta que ela encaminhe um projeto de lei orgânica, como já existe hoje, sendo pensada, esse projeto de lei orgânica, onde cria nossas atribuições, onde as atribuições vão estar em lei, encaminhe isso ao Congresso. E o Congresso vai aprovar, já que veio... a Polícia Federal é do Governo Federal, e o Governo Federal está propondo, então ele vai aprovar. Desde que essas atribuições contemple o que as classes que estão nelas englobadas queiram. Obviamente, se ela encaminhar uma proposta que não nos ajude, que só diminua nossas atribuições, que diminua nosso trabalho, lógico que nós vamos ser contra. Mas se ela chamar as entidades de classe, se reunir com as entidades de classe e decidirem, vai ser assim, 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 assim. As entidades de classes que representam as 3 carreiras se reuniram, resolveram, e isso pode sim ser resolvido por ela. Peixoto, nosso programa é muito curto, são 30 minutos, nós estamos chegando ao final. Há sinais, há uma luz no fim do túnel, depois de toda essa mobilização, inclusive de ontem, houve uma repercussão, vocês já conseguiram, em pouco tempo, de ontem para hoje, chegar a algum consenso, ou seja, a paralisação de ontem já teve um efeito positivo, ou se pretende ou já se tem organizado novos movimentos para frente?
Sim, inicialmente eu vou falar sobre a de ontem, né? Nós temos sim, nós percebemos e pela mídia, infelizmente não pela mídia televisiva, porque nós sabemos que a mídia televisiva ainda é muito financiada pelo governo e desse tipo de matéria, nossa mobilização não é interesse do governo que saia nas grandes mídias. Mas o senhor migrar para as mídias sociais, por exemplo, ontem, um dos maiores portais dentro das redes sociais, que é o Anônimos Brasil, ele postou várias matérias da nossa mobilização, inclusive uma de Dourados. E parece pouco, só que nesse portal, nesse grupo, esse Anônimos Brasil, simplesmente tem mais de 1.200.000 pessoas que seguem ele. Então são 1.200.000 pessoas que estão recebendo essas informações pelo Brasil todo. Então o senhor pode perceber que eles são favoráveis. Por que ele é favorável? Porque ele percebe que a nossa mobilização é em prol da melhoria do serviço prestado. Isso tem que ficar claro. Nós temos as dificuldades da ingerência política? Temos, mas é para a melhoria do serviço público. Nós temos dificuldade de defasagem salarial porque vários policiais estão deixando o órgão para ir para outros, pessoas especializadas e boas, capazes. A gente não quer que elas vão embora e a gente precisa que essa defasagem salarial seja resolvida. Nossas atribuições não existem hoje, a gente quer atribuições que são o que a gente faz, queremos porque a gente quer manter um serviço de qualidade. É isso que a gente deseja. Peixoto, o nosso programa ele já chegou ao final, mas eu queria que você entendesse que nós estamos abertos aqui no programa Reflexão, no nosso canal de televisão, e nós queremos também que em breve vocês voltem aqui no programa para dizer, olha, grande parte do que nós estávamos reivindicando como movimento já foi atendido. Então nós queremos deixar já as portas abertas, né? E deixar o convite nessa expectativa, nessa esperança de que nós tenhamos aí boas notícias nos próximos meses. Isso é o que todos nós desejamos, né? Muito obrigado pela presença. A você, nosso telespectador, o nosso abraço, o nosso carinho e que Deus continue abençoando a sua família até o nosso próximo encontro. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving